Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre a interpretação dos editais. Eu sei que para quem não é da área ou para quem está começando agora, a interpretação dos editais de licitação pode ser uma tarefa um pouquinho complicada. Então eu vou contar para vocês como que eu desenvolvi uma técnica para interpretar com rapidez, com eficiência e com praticidade os editais de licitação que apareciam para mim. Primeiro, eu só quero lembrar, para quem não assistiu os outros vídeos, que eu sou advogada, sou consultora em licitações e eu já trabalhei em órgão público como pregoeira, como chefe de seção de licitações. Então, para mim, trabalhar hoje do outro lado, dando consultoria de licitações, é um pouquinho mais fácil porque a gente acaba conhecendo os macetes e conhecendo a estrutura do processo licitatório, né? E com edital não é diferente. Eu lembro que quando eu estava lá do outro lado, a gente tinha algumas reuniões, algumas atividades que faziam com que a gente quebrasse a cabeça para poder montar um edital que fosse prático, que fosse inteligível, que a pessoa que estivesse do outro lado entendesse, né, qual que era a mensagem, qual que era o objeto, o que precisava mesmo para participar daquela licitação. Então vamos lá. Já que eu já estive do outro lado, quando eu vim começar a dar consultoria de licitações, eu identifiquei que as pessoas, vocês empresários, né, precisam de uma certa rapidez e de uma certa agilidade para interpretar edital, porque muitas das vezes a gente identifica um edital, já está quase em cima da hora, ou às vezes não queria participar e aí identificou que era uma boa oportunidade de participar. Então é o seguinte. Primeira coisa que eu considero que você faça quando você encontrar um edital que você entenda, né, que é uma boa oportunidade para você participar daquela licitação, eu chamo de análise de conveniência. O que é análise de conveniência, Nayara? É o seguinte, quando eu encontro um edital, e aí eu tô falando de encontrar edital em todas as maneiras que a gente tem aí no mercado. Muitas empresas fazem a busca do edital diretamente nos sites, né, dos órgãos públicos, outras já preferem investir um pouco mais, e daí tem as empresas especializadas que te mandam periodicamente os editais que foram lançados com aquele objeto que você trabalha, naquela região que você trabalha. Mas na maioria dos casos, o seu primeiro contato com o edital não é com o edital na íntegra, né? O primeiro contato que geralmente a gente tem com o edital é com o resumo do edital, que é o aviso de licitação que aquele órgão publica nos jornais, né? Os jornais oficiais, Diário da União, Diário de Estado, etc. Então, o que tem nesse aviso de licitação que já me possibilita de identificar se aquela licitação é boa ou não para mim? Primeiro, eu vou lá no aviso de licitação, ou no resumo, e vou identificar que existem 4 informações básicas. Essas 4 informações básicas já te dão condição de analisar se aquela licitação ela é conveniente ou não para você. A informação que você vai identificar, se você já teve contato com algum edital ou aviso de licitação, você vai se lembrar. Se você não teve contato, eu vou te explicar o que tem no aviso de licitação que você vai considerar na sua análise de conveniência. Primeiro, ele vai te contar qual é a modalidade licitatória que aquela licitação vai acontecer. Então vai estar lá, edital de pregão eletrônico número X, edital de concorrência pública número Y. Então, o edital, o aviso de licitação, ele vai sempre te contar primeiro qual é a modalidade de licitação que aquele certame vai acontecer. Por que aí eu já começo a filtrar? Porque muitas vezes, ou você está começando a participar de licitação,
ou você já tem uma prática e pode ser que essa prática seja mais tendenciosa para algumas modalidades. Por exemplo, quem trabalha com obras e engenharia já tem a tendência de participar de modalidades de concorrência, de tomada de preço ou de pregão presencial, tá? Então, se aquele edital é um edital de pregão eletrônico, primeira coisa que eu vou identificar, eu tenho cadastro na plataforma eletrônica que esse órgão utiliza? Então, é o primeiro ponto, porque se você não tem, você já tem que anotar isso e falar, olha, se for realmente interessante para mim esse edital, eu preciso fazer o cadastro na plataforma eletrônica que esse órgão utiliza, certo? Depois que ele te contar qual é a modalidade daquela contratação, ele vai trazer um resumo do objeto que vai ser contratado. O resumo do objeto é uma frase simples, tá? Muitas vezes genérica, do que aquele edital vai trazer, né? Nas especificações que vão levar ao objeto que vai ser contratado. Então, vou dar um exemplo. O edital de pregão eletrônico número 20 de 2020 objetiva a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios. E aí vai ter toda lá uma expressão para onde que vai ser destinado esse alimento, etc e tal. Só que você concorda comigo que gêneros alimentícios, dentro da cadeia de gêneros alimentícios, existem vários tipos de gêneros alimentícios secos, os laticínios, e aí a gente precisa entender o que realmente é, né? Porque no resumo a gente não tem quantidade, a gente não tem uma especificação do objeto, tá bom? Então o que você vai identificar aí? Olha, a natureza desse objeto é compatível com aquele produto que eu trabalho ou aquele serviço? Sim ou não? Se sim, você já atingiu o segundo ponto da análise de conveniência, certo? Então tá bom. Ok, eu tenho possibilidade ou de me cadastrar na plataforma que aquele órgão utiliza, ou já estou cadastrado, e eu forneço ou presto sim esse serviço que vai ser contratado a partir dessa licitação. Então, beleza. O próximo passo, que também vai estar lá no aviso de licitação, é o cronograma. Então, prestem bem atenção. O cronograma da licitação, que vai estar descrito lá no aviso de licitação, ele é muito importante para você e nessa análise de conveniência, para você ter certeza que você terá tempo hábil para entregar o seu envelope, inserir a sua proposta na plataforma, de comparecer à sessão ou online ou presencial, certo? Então, o cronograma eu considero uma parte muito importante da análise de conveniência, porque também através dele a gente vai poder utilizar de ferramentas de apresentação de questionamentos, apresentação de impugnação do edital. Então, se você hoje, né, vamos colocar uma data aqui, se no dia 1º de junho você identificou um edital de licitação e a licitação vai acontecer no dia 3, então você já não consegue mais, dependendo daquele órgão, né? Então vamos colocar uma data aqui, fictícia. Eu identifiquei esse edital de contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e lá está me dizendo que a data do limite do acolhimento das propostas é no dia 2 e eu identifiquei esse edital no dia 1. Se a minha proposta for fácil de elaborar, se eu tiver toda a documentação que aquele edital exigir, ok. Mas se eu não tiver, aí é um ponto da análise de conveniência que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa, se na análise objetiva do edital você identificar que alguma informação relacionada ao objeto não condiz com a realidade do objeto ou com a legalidade envolvida naquele processo licitatório, pode ser que você já tenha perdido o prazo de apresentar um questionamento ou até de uma impugnação, certo? Então, prestem bastante atenção quando o tema se tratar de cronograma
da licitação, certo? Depois disso, a quarta característica que vai conter ali no aviso de licitação, e não é regra, entendam, não é regra, é o valor estimado daquela licitação. O que é o valor estimado? Na fase interna do processo licitatório, o órgão ele vai fazer um orçamento prévio para saber quanto que ele vai gastar com aquela licitação, certo? Então ele vai fazer lá o seu procedimento de orçamento, vai contratar empresas, vai fazer uma média de preço e vai colocar ali naquele edital o preço estimado para aquela contratação, depois que ele já fez essa pesquisa de mercado. Por que é importante você também se atentar ao preço estimado quando ele existir no aviso de licitação? Você pode, verificar algumas vezes, infelizmente, que existem preços superfaturados ou preços muito inferiores àqueles que são praticados no mercado. Então, se você sabe, se você tem fundamentos para questionar aquele edital quanto ao preço que está ali fixado, você pode aproveitar desse preço, que lá dentro do edital a gente vai identificar que vai ter lá uma planilha descritiva, um anexo referente às especificações do objeto, que vai te permitir analisar se aquele preço condiz com o objeto que vai ser contratado. Se você verificar que ali existe alguma irregularidade, um preço excessivamente maior ou menor, isso também vai te dar fundamento para poder questionar ou impugnar esse edital. Então, essa é a análise de conveniência, certo? Então, vamos para a próxima. Depois que eu analisei a conveniência, olha, eu forneço esse objeto, eu tenho capacidade de cumprir o cronograma da licitação, eu vou pular, então, isso já ando agora, tá? Na rotina de lidar com processos licitatórios. Eu não estou dizendo que você não precisa ler o edital na íntegra, tá bom? Porque você precisa ter conhecimento de todos os termos que existem ali no edital. Esse vídeo é para facilitar a sua análise do edital no dia a dia, depois que você já tem conhecimento básico dos termos do edital, certo? Então tá bom. Então eu já sei que no aviso de licitação vai me trazer informações básicas em que eu vou poder analisar a conveniência de participar daquela licitação ou não, certo? Então eu vou pular agora para análise objetiva. Na análise objetiva, eu vou ter aqui, ó, eu tenho aqui a íntegra de um edital, tá bom? Vamos fingir que isso aqui é a íntegra do edital. Pode ser físico, você imprimiu, ou você pode consultar no seu computador. Para você fazer essa análise objetiva, o que eu faço e o que dá certo, tá, gente? Isso não é uma regra. Você precisa conhecer primeiramente daquela licitação que vai acontecer, o objeto. Você precisa conhecer esse objeto minimamente, com todos os detalhes. Então, para facilitar a sua análise, e aqui nós estamos considerando que você ainda está analisando se vai participar ou não da licitação. Então, a primeira coisa que você precisa se aprofundar é nas características do objeto. E para facilitar essa análise, você vai procurar no edital, na íntegra do edital, o anexo que vai ter as especificações do objeto. Vai ter um anexo lá contendo as especificações daquele objeto, certo? Especificação técnica, especificação básica, tá bom? Ingrediente. A gente está usando aqui um exemplo de gêneros alimentícios. Vai ter também a quantidade, a qualidade, o padrão, tá bom? Que esse objeto vai ter que ser fornecido, bem como o prazo de entrega, o endereço da entrega, e tudo isso vai impactar na sua elaboração de proposta, certo? Então, dediquem-se tempo a conhecer o objeto. E se, nesse momento, você identificar que as informações inerentes ao objeto são insuficientes para você formular a sua proposta,
você deve consultar esse órgão através de um pedido de esclarecimento sobre aquela informação que você considera que faltou ou não, tá bom? Porque o que acontece? Se você deixar isso passar e se você ganhar essa licitação, com certeza o seu preço vai estar defasado, com certeza você vai ter problemas na execução desse contrato, certo? Então, dediquem esse tempo a conhecer o objeto daquele edital, tá bom? Depois que eu conheci o objeto desse edital, eu vou pular então para a fase de analisar se esse edital me pede apenas documentações básicas ou se existem ali documentações acessórias que vão ser consideradas no momento da habilitação. O que são documentações básicas e o que são documentações acessórias? A gente sabe que a documentação básica exigida nos editais de licitação tem a ver com a regularidade fiscal, trabalhista, jurídica e econômico-financeira da empresa. Mas existem algumas documentações acessórias que são importantes para a execução do objeto. Ou seja, se a gente estivesse falando aqui de uma contratação de uma empresa que presta serviço de engenharia para fazer uma reforma, para levantar um prédio, etc., tem muitas documentações acessórias que são necessárias para a execução daquele objeto. Por exemplo, a inscrição do CREA da empresa, do responsável técnico, a ART, entendeu? E outras documentações também que, dependendo do vulto dessa contratação, se ela tem um valor muito alto, se a quantidade é muito grande, esse órgão ele vai precisar de uma comprovação de que a sua empresa dá conta, certo? E esse documento que comprova que a sua empresa dá conta, ou seja, que ela tem capacidade de fornecer aquela quantidade do objeto naquele tempo, chama atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica também é uma documentação acessória, mas necessária, tá bom? Então, assim, para as empresas que estão começando agora, muitas vezes esse documento não vai existir. Então, é por isso que eu preciso atentar se lá no item ou na cláusula de documentação de habilitação, essa documentação acessória existe, tá bom? Então, eu não recomendo para nenhum cliente meu de consultoria participar de licitação em que esteja faltando algum documento. É você ir para o jogo totalmente despreparado, certo? Então, analisar bastante o objeto, conhecer bastante o objeto e saber se você é capaz de fornecer ou prestar aquele serviço é muito importante. Mas verificar se você tem a documentação necessária para participar daquela licitação também é algo muito importante e eu considero que esse seja o primeiro passo para que uma empresa participe de licitações de um modo geral. Inclusive, nós temos um e-book totalmente gratuito que relaciona todas as documentações básicas que uma empresa deve ter para poder participar de licitações. Eu recomendo que você, se você estiver começando, dê uma olhada nesse material para que você não perca tempo, né? Procurando licitações e se dedicando a essa atividade se você não tiver condição de participar, ok? Então, se agora, na nossa análise, né, a gente analisou que existe conveniência, existe tempo para eu cumprir os prazos, o objeto para mim está totalmente ok e que a documentação para mim está totalmente ok, pronto, você já tem aí uma análise conclusiva, certo? De conveniência e de objeto. A análise conclusiva vai te possibilitar a participar ou não dessa licitação. Entende que não é muito complexo fazer a análise do edital? E eu indico que vocês sigam essas dicas para que vocês tenham um pouco mais de praticidade no dia a dia. Mas não se esqueçam que é muito importante que vocês tenham acesso à íntegra do edital, que vocês dediquem tempo para ler, para poder conhecer o edital. A gente sabe que existe um padrão de editais, né? Existe um padrão de procedimentos,
mas não deixem de passar nenhuma informação, vocês são totalmente responsáveis, né, pela ciência dos termos do edital a partir do momento que vocês entram na licitação. Então você não vai poder alegar depois que não viu essa informação ou que não sabia de algum detalhe do edital. Então fica aqui a dica para você acelerar o seu processo, né, de análise do edital, mas dediquem esse tempo e continuem nas atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento para fazer dessa análise de edital aí descomplicada, vocês comentem aqui e fiquem super à vontade para conversar comigo nas redes, para falar também de outros assuntos que são relativos à contratação pública, às modalidades licitatórias que estão tendo bastante modificações aí. E é isso, tá bom? Comentem aqui, me digam se vocês gostaram da dica e boa sorte para vocês que estão aí fazendo, apesar da crise, né, essa atividade de vender para o governo e de aproveitar esse cliente que não parou de comprar, independente se nós estamos durante uma pandemia ou não. Muito obrigada e até breve!